A aversão de Nietzsche pelas pessoas fracas não se resume a um simples desdém, mas se enraiza numa filosofia complexa e profundamente envolta na sua concepção de vida, força e superação. Para compreender o seu ódio, e é importante notar que a ódio talvez seja uma palavra excessivamente simplista para descrever a sua complexa relação com a fraqueza, é necessário mergulhar no seu pensamento sobre *Vilis Urmast*, a vontade de potência. Nietzsche não via a fraqueza como uma simples deficiência física ou intelectual, ele a entendia como uma recusa à vida, uma negação da própria vontade de potência, a força vital que impulsiona o ser humano a crescer, a superar-se, a criar e a afirmar-se. Para Nietzsche, as pessoas fracas não apenas faltavam força física ou mental, mas, principalmente, faltavam-lhes o espírito o ânimo para abraçar o desafio da existência. Elas se escondiam atrás de moralismos ressentidos, de crenças consoladoras, de estruturas sociais opressoras, que, na sua visão, serviam apenas como subterfúgios para evitar a dura realidade da luta pela existência. A compaixão, muitas vezes vista como uma virtude, era, para ele, um véu que obscurecia a verdade brutal da vida, uma forma de auto-engano que alimentava a fraqueza e impedia o crescimento individual. O cristianismo, por exemplo, era um dos alvos principais da sua crítica, visto como uma religião dos escravos, que celebrava a humildade, a submissão e a fraqueza como virtudes, perpetuando o sofrimento e a mediocridade. Ele via na moral cristã uma forma de ressentimento dos fracos contra os fortes, um desejo de nivelar por baixo, de anular a excepcionalidade, a individualidade e o potencial criativo do espírito humano. Nietzsche não repudiava a compaixão em si, mas rejeitava a sua utilização como instrumento de controle social, de perpetuação da fraqueza e da mediocridade. Portanto, o que Nietzsche odiava nas pessoas fracas não era a sua condição em si, mas a sua incapacidade ou sua recusa de superar-se, de abraçar a vida em toda a sua complexidade e potencial de sofrimento e alegria, de criar seus próprios valores e de se afirmar perante o desafio da existência. Sua crítica pungente era um chamado à superação, uma exortação à afirmação da vida, mesmo e especialmente em face da sua inegável crueldade e imprevisibilidade. Para Nietzsche, a verdadeira força residia na capacidade de encarar a realidade sem ilusões, de se assumir como um ser livre e responsável, construindo seu próprio destino, mesmo que isso significasse abraçar o risco e a dor. A crítica nietzschiana à fraqueza, no entanto, não se esgota na simples condenação dos indivíduos. Ele reconhecia que a sociedade, com suas estruturas de poder e seus sistemas de valores, frequentemente contribuía para a criação e a perpetuação da fraqueza. O Estado, por exemplo, com suas leis e instituições, muitas vezes funcionava como um mecanismo de controle social que sufocava a individualidade e a vontade de potência, privilegiando a conformidade e a mediocridade em detrimento da criatividade e da autoafirmação. A moral tradicional, com suas promessas de recompensa no além e suas condenações do prazer e da alegria terrena, servia como um poderoso instrumento de dominação, mantendo as massas submetidas e resignadas ao seu destino. Nietzsche percebia a existência de uma luta constante entre os indivíduos fortes e os fracos, não como uma luta física, mas como uma luta de ideias, de valores e de interpretações do mundo. Os fracos, ao se agruparem e se organizarem, podiam exercer um poder considerável, impondo suas normas morais e sociais e reprimindo aqueles que se destacavam pela sua força e originalidade. Ele não idealizava o poder como algo inerentemente positivo, mas reconhecia que a vontade de potência, a força vital, podia se manifestar tanto na criação e na inovação quanto na destruição e na dominação. A questão, para Nietzsche, era a forma como essa força era utilizada, se para a criação de valores superiores ou para a perpetuação da mediocridade. A superação, portanto, não significava apenas a superação individual da fraqueza, mas também a superação dos sistemas de poder que perpetuavam a fraqueza e a opressão. Para ele, o desenvolvimento do super-homem, a Übermensch, exigia não apenas a força individual, mas também a criação de novas estruturas sociais e morais que permitissem o florescimento da individualidade e da vontade de potência. Este novo homem transcende a moral tradicional, criando seus próprios valores e assumindo a responsabilidade plena pela sua existência, sem se esconder atrás de ilusões ou de justificativas moralistas. Ele abraça a vida em sua totalidade,
com seus riscos, suas dores e suas alegrias, afirmando sua individualidade em face da mediocridade e da opressão. O ódio de Nietzsche pela fraqueza, portanto, revela-se, em última análise, como um profundo amor pela vida e pela possibilidade de sua transcendência. É um chamado à resistência, à criação e à afirmação da singularidade humana, em um mundo que frequentemente tenta nos reduzir à mediocridade. A análise do ódio nietzschiano pela fraqueza não se completa sem considerar a sua perspectiva histórica. Nietzsche viveu num período de profundas transformações sociais e culturais, marcado pela ascensão do positivismo, do nacionalismo e do industrialismo. Ele testemunhou a crescente secularização da sociedade, a perda de fé nas tradições religiosas e a emergência de novas formas de organização social que, em sua opinião, contribuíam para o empobrecimento espiritual do homem. A crescente burocratização e a massificação da vida moderna, a substituição do indivíduo pelo cidadão anônimo, eram vistas por ele como fatores que contribuíam para o aumento da mediocridade e da fraqueza moral. A homogeneização da cultura, impulsionada pelo avanço tecnológico e pela expansão do capitalismo, era percebida como uma ameaça à individualidade e à criatividade. Nietzsche não era um admirador incondicional da força bruta ou do poder despótico. Sua crítica à fraqueza não se confundia com um elogio à tirania ou à dominação. Ele buscava, sim, uma forma de força que não se apoiasse na opressão, mas na autossuperação, na criatividade e na afirmação da individualidade. A vontade de potência, longe de ser um mero desejo de dominação, representava para ele a energia vital que impulsiona o ser humano para além dos seus limites, para a criação de novos valores e a construção de um destino autônomo. Este impulso vital, quando reprimido pelas estruturas sociais opressivas e pelas normas morais restritivas, se transformava em ressentimento, alimentando a fraqueza e a mediocridade. A concepção nietzschiana de a super-homem, a Übermensch, não é um modelo de perfeição a ser imitado, mas sim um ideal a ser perseguido, um horizonte a ser constantemente buscado. Este indivíduo não é um ser superior aos outros, mas alguém que se assume como responsável pela construção da sua própria vida, que se liberta dos condicionamentos sociais e morais, que cria os seus próprios valores e que encara a existência com coragem e criatividade. Ele é, em essência, a expressão máxima da vontade de potência, a personificação da vida que se afirma e se supera, mesmo diante da dor e da incerteza. Em conclusão, o que Nietzsche realmente odiava era a incapacidade de se afirmar, de se superar, de criar e de viver plenamente, de abraçar a vida com suas contradições e desafios. Sua crítica à fraqueza se dirigia tanto aos indivíduos quanto às estruturas sociais que perpetuavam a mediocridade e a opressão. Sua filosofia, por mais radical que possa parecer, é um apelo à responsabilidade individual, à criação de novos valores e à afirmação da vida em toda a sua complexidade e beleza, mesmo que isso exija a superação de obstáculos e o enfrentamento da dor e do sofrimento. A aparente aspereza do seu julgamento esconde, na verdade, uma profunda esperança na capacidade humana de transcendência e na possibilidade de uma existência plena e autêntica. O ódio de Nietzsche, portanto, não é um fim em si mesmo, mas um meio para alcançar uma vida mais autêntica e significativa. A compreensão do nietzschianismo requer, portanto, uma leitura atenta e cuidadosa, evitando simplificações e interpretações superficiais. Rotular Nietzsche como um mero misantropo que odiava os fracos é uma redução grosseira de um pensamento complexo e multifacetado. Sua crítica à fraqueza deve ser compreendida no contexto da sua filosofia da vida, que valoriza a autossuperação, a criação de valores e a afirmação da individualidade frente às forças de nivelamento e conformismo. A força para Nietzsche não é apenas força física ou poder político. É uma força vital, uma energia criadora que impulsiona o ser humano a transcender seus limites, a criar, a inovar, a superar-se constantemente. Esta força, no entanto, não é um dom natural, mas um potencial que precisa ser desenvolvido e cultivado através do esforço, da disciplina e do enfrentamento dos desafios existenciais. A fraqueza, nesse sentido, não é uma condição imutável, mas um estado a ser superado através da vontade de potência. A morte de Deus, tão frequentemente evocada na interpretação do pensamento nietzschiano, não representa apenas o fim da crença religiosa, mas também o fim de um sistema de valores que, na visão de Nietzsche, sufocava a vida e a individualidade.
Com a perda da fé na transcendência, o homem se encontra diante da responsabilidade de criar seus próprios valores, de assumir a sua liberdade e de construir o seu próprio destino. Esta liberdade, no entanto, é uma liberdade que implica responsabilidade, um peso que muitos, segundo Nietzsche, preferem evitar, refugiando-se na segurança das crenças tradicionais e dos sistemas de valores impostos. A crítica de Nietzsche à fraqueza não é, portanto, uma crítica moralista, mas uma crítica existencial. Ele não condena os fracos por serem fracos, mas sim por sua recusa em se confrontar com a realidade da existência, por sua incapacidade de assumir a responsabilidade de criar o seu próprio sentido e por se esconder atrás de ilusões e justificativas moralistas. Sua filosofia é um convite à autorreflexão, um chamado à responsabilidade individual e uma exortação à coragem de viver plenamente, mesmo em face da dor, do sofrimento e da incerteza. Finalmente, é importante ressaltar que a interpretação da obra de Nietzsche continua a gerar debates e controvérsias. Sua complexidade e ambiguidade permitem múltiplas leituras, o que contribui para a riqueza e a permanência de seu pensamento. A compreensão do seu ódio pela fraqueza, assim como de todo o seu sistema filosófico, exige um estudo aprofundado e uma postura crítica, que evite simplificações e anacronismos. A sua obra continua a desafiar e a inspirar, a provocar reflexões sobre a condição humana e a busca de sentido em um mundo sem certezas absolutas. Seu legado, marcado